Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando uma entrevista, um bate-papo sobre o Setembro Amarelo. Nas últimas décadas observa-se o crescimento ininterrupto dos casos de suicídio no Brasil. Os números são especialmente preocupantes entre os jovens. Em um período de 28 anos, houve um aumento de 30% nos casos de suicídio, taxa maior do que a média das outras faixas etárias. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. No mundo, são cerca de 800 mil suicídios e o Brasil só perde para os Estados Unidos. Desde 2003, o 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E no Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi iniciada há 6 anos. Esses números alarmantes fazem com que todos os anos a Rádio Esperança realize, em apoio a todas as ações no país, o Setembro Amarelo. E que este ano, em especial, temos a parceria da Prefeitura de Novo Horizonte, através da Secretaria de Saúde e a Associação Mahatma Gandhi. O setor que cuida da saúde mental em nossa cidade é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Eu falo aqui hoje com a Linda Silvestre, ela que é psicóloga e coordenadora do CAPS, também com o Dr. Paulo Floriano, psiquiatra, e com a Joyce Melissa, ela que é psicóloga também no CAPS. Dr. Paulo, o suicídio entre os homens, ele é maior do que as mulheres, né? Mas as mulheres procuram mais ajuda do que os homens. Ao tempo em que eu tenho a impressão, não sei se é isso ou não, que os homens têm uma facilidade maior de inserir na sua vida atividades que lhe dão prazer, como o futebolzinho de final de semana com os amigos, a pescaria, aquele momento no barzinho com os amigos, e a mulher já não consegue inserir tantos momentos assim na sua vida, na sua rotina do dia a dia. E como a Linda bem falou, a alimentação, a atividade física, são processos que ajudam bastante nesse momento. A gente percebe que, por exemplo, para o homem o que falta para ele talvez seja um pouquinho mais de quebrar o preconceito, falar um pouquinho mais sobre as dificuldades. E a mulher, talvez, né, inserir um pouco mais dessas atividades no dia a dia. E elas ajudam muito as atividades físicas, esses momentos sociais. A produção de, aí você vai saber falar... Serotonina, isso, endorfina. Ela aumenta o sentimento de prazer e assim, o modo de ver a vida e de viver a vida. Uhum. São situações em que a gente não talvez dê tanto valor, mas que pesam muito, né? Sim, sim. Thiago, você tocou num ponto que depois as meninas vão me ajudar. A gente ainda vive numa sociedade machista, né? Então, essa é a diferença muito grande. Se eu vivo numa sociedade machista, que a gente ainda vive, infelizmente, se eu sou homem e eu tenho um problema de saúde mental, ou por algum motivo eu não tenho mais a potência que eu tinha antigamente, eu não vou falar para ninguém, porque eu vou ser chacota daquele grupo. Né? Imagina uma pessoa que ela, todo dia, né, as escolhas da vida dela fizeram com que ela ficasse daquele jeito. E fosse cada vez mais pesado, mais pesado. Nesse momento que é onde acontece o suicídio do homem. Ele não sabe lidar, porque ele não pode ser fraco, porque se a gente vive numa sociedade machista, o homem é o provedor da casa, o homem é isso, o homem é aquilo. Onde já se viu o homem ganhar menos que uma mulher, onde já se viu o homem ser menos que uma mulher. Homem não chora, então não pode sofrer? Exato. Homem não chora, eu não posso sofrer. Se eu não posso sofrer, mas o sofrimento é tão grande, eu vou acabar com o meu sofrimento. Como eu acabo com o meu sofrimento? Né? Então, infelizmente, por isso ainda existir, né? Acontece de uma maneira maior. E por estarmos vivendo uma sociedade machista, a gente vê as mulheres correndo na rua, né? Tá lá com aquelas calças apertadinhas, leg. O que elas têm que fazer? Elas têm que colocar um pano para tampar o bumbum, porque se elas correndo, vão todo mundo mexer com elas. Então aí, além de tudo isso que elas já sofrem de ter que trabalhar fora, ter que trabalhar em casa, quando elas vão se divertir, quando elas vão fazer alguma coisa, ainda tem que tomar cuidado, porque o que vão falar dela... Vive num estado de atenção permanente. O tempo todo. Porque quando tinha festa toda hora, tudo, a gente que era mais jovenzinho, os caras, quantas meninas você ficou, quantas você beijou? Nossa, você é o garanhão. Falava, se a menina fizesse a mesma coisa, é a galinha, é a prostituta, é isso. Se aproveita a noite da mesma forma, na mesma intensidade, sim, ela é julgada. Só que
E isso é muito difícil, né? Porque de uma maneira, né, que isso é pesado para o homem, né, dessa maneira que ele não pode sofrer, que ele não pode chorar, a mulher sofre e isso é mais pesado para ela de uma outra maneira. Tanto que, como as mulheres tentam mais vezes suicídio, eles começam a falar, ah lá, de novo, ah lá, fracona, ah lá, não tem homem em casa. Essas palavras, é muito preconceito que ainda existe, né? Então, e elas atingem, sofrem, né, de uma maneira... forma, as pessoas que já estão sofrendo, Sim, e aí ouve e percebe esse tipo de olhar, de comportamento quanto a ela, sim. agrava ainda mais uma situação que Agrava já era mais. de risco. E daí a pessoa para de procurar ajuda, para de falar sobre aquilo, porque se eu falo sobre isso, eu falo que está sofrendo, que está doendo, ninguém me escuta, eu sou motivo de chacota lá dentro do hospital, lá em algum lugar de apoio, né? Então as pessoas começam a se retrair, deixar. E quando a gente se retrai, quando a gente não fala, é onde aquele sentimento piora, aquela sensação fica ruim, e é onde a pessoa tenta mais uma vez, né? Infelizmente, essa diferença existe, mas está tudo ligado, né? Está tudo interligado. Infelizmente, ela tenta mais uma vez e uma hora ela acaba acertando. Exato. Existe também, querendo ou não, a cobrança que ainda é muito Sim, grande, né? sim. Os homens mudaram muito, mas as mulheres ainda hoje estão muito sobrecarregadas, porque a mulher hoje trabalha fora, quando ela chega, ela tem a responsabilidade da casa, dos filhos, e alguma coisa que não está legal, que dá errado, o marido muitas vezes vai culpar a mulher, Sim. porque olha, onde você estava que você não viu isso acontecendo? É como se ele nunca tivesse 100% da culpa, né? Exato. Então, assim, mas quando a responsabilidade, eles assumem isso, eles sentem mais. Então, na verdade, eu acho que a questão não é nem que tem mais suicídio masculino, os homens são mais efetivos. Isso. Né? Na conclusão deles. As mulheres, coitadas, vamos dizer assim, Sim. defendendo a nossa classe, elas se judiam muito mais, não é? Então, muitas vezes, por que às vezes a mulher não chega a cometer o suicídio 100% já nas primeiras vezes? Porque a mulher pensa, peraí, se eu morrer, quem que vai cuidar dos meus filhos? Se eu morrer, quem que vai cuidar? E eu já ouvi até mulheres dizendo que se ela morrer, quem que vai cuidar do marido? Então, acontece uma cobrança muito maior na mulher, né? Mas assim, a gente entende que hoje também está mudando bastante. Mas eu vejo também nas mulheres, isso é uma grande vantagem, há uma mobilização muito maior de apoio entre as mulheres, entre se ajudar porque se entende, de fazer, se vê hoje mobilizações de campanhas, o próprio Outubro Rosa começou primeiro do que o Novembro, e essas campanhas em que denominam cor para cada mês, para atenção a um problema de saúde, teve origem com as mulheres no Outubro Rosa. Sim. Né? Então, você vê uma certa mobilização das mulheres de apoio também uma com as outras, e que com o homem não acontece, porque como o Paulo falou, aí surge o preconceito, que se eu for falar com um colega meu sobre um problema, já torce o olho, as mulheres... Que atenção, olha lá. Olha lá. Exato. Tá, sei não esse menino, hein? Tá, Isso, e aí a gente entra em outros assuntos, Sim, né? E acaba sendo também outros agravantes, né? Sim. Sobre a homossexualidade, que acaba também sendo outro fator de aceitação ou não, sociedade machista. Bom, a mulher os problemas luta, só vão acumulando, aumentando. As mulheres lutam pelo lugar dela desde uma vida inteira. Né? Então, assim, a gente está sempre tendo, por isso que mais campanhas. Sim. Às vezes a gente está sempre saindo um pouquinho na frente, porque a gente precisa buscar o nosso lugar o tempo todo. Sim. Se a gente não se posicionar, nós somos, assim, realmente passado para trás de uma forma muito suave, hoje, né, muito camuflada, né? Então, assim, a mulher, ela aprendeu a buscar, ela aprendeu a brigar pelo seu direito, pelo seu lugar. Então, isso é muito bacana, né? Então, assim, a gente está aí vivendo um mundo de evolução bastante positivo, mas muita coisa ainda tem que ser melhorada com toda certeza. Ô Joyce, outro dia eu postei uma foto nas redes sociais e aí eu estava lavando o caiaque. Desde o começo do ano não consegui colocar uma pescaria em prática, que foi uma das coisas que eu fiz quando eu percebi que também a minha rotina estava me judiando mentalmente, estava me prejudicando, e eu falei, eu preciso de alguma coisa para mim. Então eu comprei o caiaque para pescaria. E aí eu coloquei uma foto que estava lavando, né? Pela primeira vez no ano, isso foi agora esse mês de agosto, em que eu estava fazendo isso. E
uma menina, uma amiguinha da minha filha, comentou, nossa, como é bom, não sei o que, eles viajam, eles fazem para todo dia na beira de rio, não sei o que. E não era, só estava lavando. Mas as pessoas têm essa visão pela rede social de que tudo que acontece com o outro é extraordinário, é bacana e a minha vida não sai do lugar. E as redes sociais, talvez em especial para os jovens que acabam crescendo nessa nova geração em que a vida ela cresce no momento em que a rede social também já existe, ou seja, não tem uma coisa sem outra, tudo a mesma coisa. É muito mais gritante para elas essas diferenças, né? Da vida de um para o outro. E elas, por não ter tanta maturidade, têm dificuldade de lidar com isso, para saber que a vida não é sempre esse paraíso, né? Exato, até porque no Instagram você grava 30 segundos, né, daquilo que você está vivendo. E aí o restante ninguém sabe dizer o que está acontecendo de verdade, tem né? Tem TBT que dura 2, 3 anos, exatamente, né? A gente faz na praia. A mesma foto toda quinta-feira. Né? E para eles, vocês estão num lugar diferente, né? Trocou o biquíni, trocou o lugar, já está em outra viagem, né? Então, isso é muito importante, Thiago, até porque os jovens, né, os adolescentes, ali, pré-adolescentes, eles ainda não têm essa maturidade até emocional mesmo para lidar com isso, né? Porque o que acontece? Eles ainda estão buscando por referências. Eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, eles estão entendendo como eles então vão ver as coisas, né? Como eles vão se sentir. E se nesse momento a referência deles ela é um famoso que posta a vida, né, posta a vida o dia todo, né, tudo que está fazendo, e é tudo muito divertido, não vai na escola, né, não faz faculdade, você não vem estudando, você não vai fazendo nada, né? É só levantar da cama, ligar o celular e vambora. Né? Não então, tem nenhuma obrigação ali com a casa, com o dever escolar, nada. E na verdade é a parte que eles não veem, né? Que a gente não vê, porque as pessoas não postam, porque isso não é tão interessante quanto outras situações. Não dá curtida, né? Exato. Então é nessa hora que acaba diferenciando, né? Então na adolescência é essa hora de buscar referência. E aí se eles buscam referências na rede social, acaba rolando a tal da comparação. E aí, quando eles se comparam, é a hora que gera esse sofrimento, né? Porque a vida deles é muito pior. Os pais são muito ruins, são mais chatos, não conversam, não passeiam, não viajam, né? Quando, na verdade, todo mundo sabe a própria dificuldade. Né? Eu costumo usar muito uma frase que fala que a grama do vizinho é mais verde porque não é a gente que cuida. Né? Então, quando a gente olha de longe, a gente fala, nossa, que bonito, mas a gente não sabe o trabalho que deu para chegar ali. Né? Então, se a gente não ter esse cuidado ou mesmo, né? Se olhar a grama de pertinho, vai ver que não está tão bonita assim. Não está tão bonita assim, exatamente. Então, é importante, né? Ir desenvolvendo esse olhar. E eu acho muito importante, lá no CAPS, uma das linhas, das idades que eu trabalho é mais a adolescência, né? Eu acho importante que os pais também tirem essa barreira do celular, né, das redes sociais, para, como a Linda contribuiu também, estar mais próximo, sentir, porque, Thiago, é uma fase onde eles estão buscando por referência. E se eles não encontrarem isso dentro de casa, na hora que eles tiverem dúvida, na hora que as coisas começarem a acontecer, porque a hora que tudo acontece pela primeira vez, para quem que eles vão contar? Né? Se o pai só trabalha, chega em casa, não conversa, deixa ele lá quietinho no quarto, ele tá lá de boa no quarto, eles vão contar para alguém na rede social, vão contar para outra pessoa, para um desconhecido, não tem como a gente saber. Né? Então, a parte importante é que os pais busquem ser referência para essa criança e para esse adolescente. Né? Que você seja a pessoa de confiança do seu filho, que você seja a pessoa que ele procura quando ele quer contar um segredo. Porque com você vai estar seguro, né? Com as outras pessoas eles ainda não sabem, mas sempre vaza, porque um melhor amigo tem outro melhor amigo, né? E assim a informação vai que vai. Então isso é muito importante, né? É importante os pais criarem essa noção nos filhos de que, olha, isso aqui é só 30 segundos da vida da pessoa. Ela também sofre, ela também chora, ela também tem dias difíceis, assim como você, assim como eu. E o adolescente, em especial, a vida dele gira em torno de poucas coisas. Então, quando uma daquelas poucas coisas entra em colapso, dá errado, para ele, pra gente olhando, parece que, nossa, fazendo um estardalhaço. Mas para ele, de fato, aquilo lá é um fim do mundo. Isso, porque é a vida dele, né? Então, para ele, aquilo lá tem uma dimensão um peso muito grande. Isso. E é nessa fase que a gente mais ouve na nossa vida, que é drama, que é exagero, que é frescura, que não é assim, você está fazendo tempestade em copo d'água, né? E é a fase mais importante de ser ouvido, porque é realmente a fase que eles têm essa intensidade. Né? Porque eu costumo perguntar assim, né? Como que a gente sabe se a gente pode ou não fazer alguma coisa? Porque nós já passamos por isso. Então, a gente busca referência. E eles, que estão começando a viver nesse momento, aonde eles vão buscar referência? Eles não têm um histórico ainda de tudo que aconteceu, de coisas boas, coisas ruins ainda, né? Então, é nesse importante que as referências cabem muito bem.
né? Então, é muito importante que a gente repense mesmo as nossas falas com eles. Até porque a vida adulta também vai ser baseada na adolescência que eles tiveram. Sim. E se eles foram acolhidos, ouvidos na adolescência, provavelmente eles vão ser mais empáticos, mais acolhedores, mais amorosos também na vida adulta. Mais seguros, mais corajosos, né? Exatamente, com uma autoestima um pouco mais bacana, né? Com uma noção de saúde mental muito melhor, de procurar ajuda, de saber falar quando tem um problema, né? Então é muito importante. Assim como a gente fala da parte infantil, né? A parte infantil, a forma que a gente trata também define muito o tipo de adulto que nós seremos, né? Então a gente às vezes falha em deixar para ensinar as coisas um pouco tarde, né? Quando desde pequenininho a gente já pode ir ajustando muitas coisas, né? Mas em especial a palavra drama, exagero está muito em alta, né? Então o acolhimento ele joga tudo isso fora. Por isso que eu falei que a palavra especial é o acolhimento, né? Porque quando a gente acolhe, a gente está abraçando, independente se é drama, se é exagero, se é certo ou se é errado, eu estou aqui e eu vou te ajudar. Muito bem, pessoal, falamos aqui sobre o Setembro Amarelo, o mês de atenção à saúde mental. Nós temos aqui na Rádio Esperança FM neste mês, rodando várias campanhas, tanto nos spots educativos, no ar, como também nas redes sociais, orientando e apoiando quem precisa de ajuda e dando também suporte para quem precisa ajudar alguém, tá certo? Fiquem ligadinhos, acompanhem nossas redes sociais, acompanhem a nossa programação na 105,5, que teremos sempre muita informação bacana para você. Muito obrigado pela audiência.